humilhação e honra. E por outro lado, a nossa lição de hoje vai nos apresentar, vai nos relembrar, não vou dizer apresentar, mas vai nos relembrar sobre a providência de Deus para aqueles que são fiéis. Amém? A providência de Deus para aqueles que são fiéis. Nós precisamos estar cientes e em nosso coração estar bem cravado isso, de que o nosso Deus, ele jamais perde o controle da situação. O nosso Deus, ele estará sempre no controle da situação. Pode estar desabando tudo. Pode estar todo mundo sendo atingido. Mas o salmista vai dizer que pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Mas isso é para aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis a Deus, o Senhor, ele abençoa. E a providência dele chega. Pode para nós ser demorada, pode para nós ser tardia, mas ela chega. E é exatamente o que nós vamos ver hoje, nessa história que é muito bem conhecida dos irmãos, que a providência de Deus chegou para a vida ali de Mardoqueu, e não só para a vida dele, mas para todo o povo judeu. Porque a providência de Deus não vem só para algo qualquer, não. A provisão de Deus, ela vem, e quando ela vem, vai abrindo as portas, assim, vai escancarando tudo na frente. Então a providência veio para a vida de Mardoqueu, mas que também foi ali aberta a todos os judeus. Amém? Então nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre 3 tópicos. O primeiro dele nós vamos estar relembrando o caso, o fato ocorrido, e nós vamos estar relembrando dessa provisão que chegou para Mardoqueu, e chegou como uma provisão divina, porque nada podia reverter o quadro da situação. Tinha que ser mesmo algo, plano divino mesmo, para reverter a situação. No segundo tópico nós vamos ver que o quadro revertido. Então nós vamos falar aqui nesse ponto de a honra que foi dada a Mardoqueu. E no terceiro ponto, que o comentarista não entrou muito em detalhe, foi bem breve, mas é um assunto muito, muito crucial, é muito importante tratar sobre, nós vamos falar sobre a síndrome do imperador, que é um problema que foi identificado na vida de Amã. E esse problema é sério e grave. É muito grave, porque nós vivemos dias hoje onde a gente claramente vê isso na vida das pessoas. A gente claramente vê esse problema, e nós vamos discorrer um pouco. E através desse problema nós vamos traçar o perfil de Amã. Nós vamos ver quais são as características de uma pessoa que sofre deste problema. E Amã claramente sofria deste problema. Amém, irmãos? Amém. Então, já para nós entrarmos aqui na introdução, então na lição interior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete. No dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Então, como eu falei, não tinha nada, nem ninguém nesse mundo que podia mudar o quadro da situação. Era causa perdida para Mardoqueu e para os judeus. Já estava tudo preparado. A casinha dele já estava feita. O homem já ia morrer. Mas, a gente vai dizer aqui, em 6 horas mudou tudo. Uma noite mudou tudo. Tudo mudou em uma noite. Amém? Então, passando aqui já para o primeiro tópico, o rei vai se lembrar, vai ser lembrado ao rei a boa ação de Mardoqueu. Então, nessa noite, o rei vai perder o sono, como os irmãos sabem,
e nesse momento vai ser lembrado a boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva, 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Vale lembrar que Ester chamou primeiro o rei e Amã para um primeiro banquete. Aí o rei falou para ela: olha, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu dou. Só que aí ela teve essa estratégia, eu acredito que foi conduzida pelo Espírito de Deus, a não entrar direto, a não entregar direto o que ela queria. Não, vou deixar cozinhando mais um pouco aí para atiçar, né? Então ela vai convidar o rei e Amã para um segundo banquete, e é nesse segundo banquete que ela vai falar, né? E é justamente esse espaço de tempo que Deus falou assim: agora chegou a minha vez de entrar. Então, Amã saiu desse primeiro banquete que foi oferecido por Ester, e saiu todo contente, todo, né, se achando o tal. Por quê? Porque ele tinha o rei e ele tinha agora a rainha se importando com ele, dando bola para ele, ele estava todo felizão. Então ele vai chegar em casa, vai chamar sua mulher, vai chamar os seus amigos para festejar, né? Aí vai dizer aqui: afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Amã converte sua ira, ele conteve a sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa, chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfazem, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte, né? Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Então, como os irmãos bem sabem, ele carregava um ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava. A gente lembra logo no início, quando ele foi honrado, quando foi dadas as honras dele, quando ele foi assumir a posição dele, todo mundo se ajoelhava, mas o Mardoqueu não se ajoelhava. O Mardoqueu permanecia fiel a Deus e dizia: eu não vou me ajoelhar perante um homem. E isso acendeu nele uma ira tão grande contra Mardoqueu, mas a palavra de Deus vai dizer assim, que ele não achou só por pouco se voltar contra Mardoqueu, mas ele disse: não, vou exterminar todo esse povo, porque esse povo para mim é uma praga. Então ele organizou ali aquele dia de matança, mas nem por isso Mardoqueu passou, né, mudou de posição. Ele continuou com seu posicionamento firme: não vou me dobrar. E nesse momento aqui, a fúria de Amã vai dobrar, porque ele percebeu que mesmo com uma matança organizada, mesmo com o fim daquele povo, Mardoqueu não se curvava. Então a fúria dele acendeu ainda mais. É como quando Nabucodonosor mandou os jovens para a fornalha. E quando os jovens disseram: nós não vamos nos curvar, quando os jovens na frente dele disseram: nós não vamos nos curvar, não adianta pedir, não adianta nem forçar, nós não vamos nos curvar. Ele pega, acende a fornalha, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então,
A fúria de Amã parece Nabucodonosor acendendo, mandando acender a fornalha 7 vezes mais. Então ele ficou muito mais aquecido. Ali o ódio dele ficou muito mais aquecido. E nesse momento ele vai para casa e ele vai ser aconselhado de construir uma forca. O ódio dele estava tão aquecido que ele vai construir uma forca, irmãos, de aproximadamente, a Bíblia vai dizer que 50 côvados, era mais de 20 metros de altura. A gente fica pensando assim, poxa, mais de 20 metros, para que tudo isso? Não bastava uma forcazinha ali, uma árvore ali, uns 6 metros de altura era o suficiente. Já era alto. Mais de 20 metros de altura. Era para orquestrar ali uma grande... como é que eles falam? Era uma grande... Era para oferecer para o povo um grande espetáculo ali. A morte de Mardoqueu era para ser vista por todo mundo como um espetáculo. E era para todo mundo olhar e dizer assim, olha o que acontece quando a gente deixa o Amã bravo. Quando a gente deixa o Amã furioso, olha o que acontece. Era o orgulho dele, né? Era. Então, ele vai construir essa forca mais de 20 metros de altura, preparada para Mardoqueu. E aquilo vai alegrar tanto o coração dele, que ele vai dormir tranquilo, vai dizer, ixi, amanhã eu vou chegar lá com o rei, vou jogar o meu plano, está tudo feito. Amém? Então, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam o seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossas vidas. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. Só aqui, irmãos, abro aqui um pequeno parêntese. O apóstolo Paulo pregou muito sobre isso, sobre o viver, ele apresentou a igreja como um corpo, como vários membros que fazem parte de um corpo e que cada um precisa um do outro, né? Nós precisamos uns dos outros. Não existe essa de autossuficiência. Não existe essa de eu posso fazer sozinho, eu posso ir sozinho. Não existe isso. Para o cristão não existe isso. Você que é cristão, você que serve a Deus, não existe isso, não existe essa de que eu vou fazer. Não dá, não tem como, você não vai conseguir. Você precisa do seu irmão, você precisa, cada um de nós precisamos uns dos outros para avançar. Não tem como fazer as coisas sozinho. Então, primeiramente tem que ser membro, né? Como? Para a gente ser corpo, fazer parte do corpo, primeiramente a gente passa a ser membro do corpo. Exatamente. Nenhuma parte do membro pode ser corpo sem estar integrado. Exatamente. Então, não tem como fazer as coisas só. Nós fazemos parte desse corpo e cada um é membro e o membro é útil. Todo o membro é útil. Se tiver faltando um dedo, você vai estar aleijado. Se tiver faltando uma mão, você vai estar aleijado. Uma perna, um pé vai estar aleijado. Vai fazer falta.
Amém? Pode falar. Se ainda tiver uma mancha na pele, não serve para o sacrifício. Exatamente. Ele é todo inteiro, se tiver uma mancha, não serve. Ainda tem isso. Se nós formos entrar mais a fundo no assunto, ainda tem isso. Então, o Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros, como lá em João 13:34, como em 1 Tessalonicenses 5:11, Tiago 5:16. Então, essa expressão uns aos outros, né, vai ser muito lida também nas cartas paulinas, onde Paulo vai falar muito de essa relação, né, com os irmãos, essa relação entre membros desse corpo. Então, coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance, né? A maldição não atinge a quem Deus abençoa, né? Vai sendo citado aqui referência onde José vai se encontrar com seus irmãos muito depois do acontecido, e ele vai acalmar o coração dos seus irmãos. Ele vai dizer que, olha, vocês, né, lançaram um mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Deus fez o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou isso em bênção. E também vai ser nos citado sobre Balaão, quando Balaque chama ele para amaldiçoar o povo de Deus, e ele chega lá e fala: como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Não tem como fazer isso. Então, só para nós entrarmos aqui e falar mais um pouco desse assunto aqui, nós somos cercados e em muitas coisas que nós não sabemos acontecem ao nosso redor, né? Nós somos olhados por muitas pessoas desejam o nosso mal, muitas pessoas estão só observando para ver o tropeço, a falha ali para puxar o tapete, mas nós temos muitos também que querem o nosso bem, que, né, estão prontos para estender a mão, para ajudar, né? Temos muitos, nós temos esses dois lados que cercam a nossa vida, mas nós temos um Deus que Ele sabe e Ele conhece as nossas vidas, e a palavra de Deus diz que os pensamentos que Ele tem para nós são pensamentos de bem e não de mal. Essa parte que o irmão Bezalel falou aí sobre Balaão, a gente deve ter muita atenção, porque quando ele fala para o rei de Moabe que não tem como amaldiçoar, que Deus já abençoou, ele treme e ele fala que ele está perdido. Mas aí Balaão acha uma solução para ele. Fala: mas se nós fizermos eles pecarem contra o Deus deles, você pode vencer a guerra. Então o único meio do inimigo nos derrotar é se ele fizer nós pecarmos contra Deus. Senão não há hipótese. Amém? Então, nós temos um Deus que Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós andemos para com Ele de uma forma fiel, de uma forma honrada, assim como andou Mardoqueu. E Mardoqueu, nós vemos que ele teve um relacionamento de fidelidade tanto para com Deus, mas tanto no lugar onde ele estava, né? Não foi porque Mardoqueu era judeu que ele se permitia a ir contra o poder público que estava instalado. Mesmo ele sendo estrangeiro, mas ele se comportava como alguém justo, como alguém leal, como alguém fiel, né? Eu posso dizer aqui que nós estamos como estrangeiros aqui. Nós vivemos aqui neste lugar como estrangeiros, nós não somos daqui, mas nós precisamos ser justos aqui. Precisamos ser honestos aqui. Precisamos ser leal aqui, porque isso agrada a Deus. Amém? Então, a maneira como Mardoqueu andou ali agradou muito a Deus. E por isso a provisão chegou para a vida dele. Glória a Deus. 5 anos
depois. Então já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Mas naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lesse perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos, porque só Assuero já estava há cerca de 13 anos no poder. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim, a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Como eu falei no início, aqueles que são fiéis a Deus, a provisão ela chega. Pode para nós tardar, pode para nós ser demorado. A gente pode ficar assim, imaginando assim, nossa, mas eu estou andando fiel, eu estou fazendo tudo certinho. Eu posso até imaginar Mardoqueu dizendo, poxa, rapaz, eu livrei o camarada da morte e não veio nada em troca. Não veio nada em troca para mim. Né? Você se esforça e não vem nada em troca. Rapaz, mas que negócio é esse? Né? Nunca chega, essa bênção não chega, essa bênção não chega. Né? E estou passando pelo vale aqui, apertado, mas estou sendo fiel e não chega. Né? Só que a provisão, ela chega. Ela pode, para nós, ser tardia. Para nós, ela pode estar demorando, mas ela vai chegar. Ela vai chegar. Interessante, né? Bezalel, que é bem frisado aqui, que levou um tempo para ela chegar. Sim. O que nos mostra isso? Que mesmo às vezes nós questionando, porque nós somos seres humanos, ele questiona. Sim. Só que é algo que é muito bom frisar, é que ele não saiu Não. da posição. Demorou. E você vê que ele fez o que era certo, não porque ele queria recompensa. Ele fez porque era o certo a se fazer e acabou. Houve um questionamento da parte do ser humano, que é normal, a gente fazer algo bom e, como diz os portugueses, querer umas medalhas. Entendeu? Mas fez o que fez e o mais importante, que é para nossa lição, não saiu do posicionamento que Deus já havia colocado. Isso que é o mais interessante, né? Exatamente. E aqui a gente já pode começar a falar de alguns dos atos do caráter, né, de Mardoqueu. Porque para uma pessoa, né, que ficava ali servindo na porta do palácio, né, serviu ali, quando houve uma oportunidade, ele serviu, foi fiel, né? Talvez questionou porque não foi honrado na hora, não recebeu nada na hora, mas continuou O papel de cidadão dele, né? fazendo o papel de cidadão dele. E agora eu pego, né, a palavra do nosso pastor de domingo, e o primeiro ponto do caráter de Mardoqueu eu coloco aqui como alguém que se lembra da palavra, como servo. Mardoqueu agiu como servo, né? Ele estava ali, ele não era daquele povo, estava ali como um estrangeiro, estava ali como um verdadeiro servo. Fez a parte dele e não esperou nada em troca. A única parte que ele vai contra a autoridade imposta sobre ele,
é porque ia contra os princípios bíblicos. Exatamente. Mas se não, em todas as partes ele foi correto. Ele foi correto. E o que a Bíblia nos ensina a fazer é da mesma forma. Será que nós estamos prontos para fazer isso? É a mesma coisa. Então, um dos primeiros pontos do caráter de Mardoqueu aqui é que ele foi um servo. Ele foi um servo. Agiu para o bem do rei e não esperou nada em troca. Não quis nada em troca. Então, esse é um dos primeiros pontos do caráter de Mardoqueu. Além, nós já citamos, da fidelidade para com Deus, além da lealdade, né? Ele foi fiel para com Deus, ele não foi orgulhoso, ele não deixou, porque ele poderia muito bem ter pedido para Esther, agora tu é rainha, dá para me tirar daqui agora, né? Me dá um quartinho pelo menos aí no palácio. Não pediu nada disso. Continuou ali onde ele estava, junto do povo. Então, nada disso subiu para a cabeça dele. Continuou sendo humilde, guardou a fidelidade dele, serviu como servo. Então, tudo isso nós estamos aqui traçando também o caráter de Mardoqueu. Pode falar. Acrescentar só uma coisinha, né, que ele foi um servo útil, né? Porque todos os dois são servos. Aquele que faz sua vontade do seu Senhor é um servo inútil. Mas ele era escriba, não tinha nada a ver com a segurança, mas mesmo assim ele interveio. Ele foi lá e declarou, né? Ele foi um servo útil. Ele fez além daquilo que estava sob a competência dele, que ele era escriba, né, no reino. Amém. Então, nós acrescentamos mais essa... Servo útil. Servo útil. Foi um servo útil. Amém? Então, que nós venhamos tomar desses traços de caráter de Mardoqueu para as nossas vidas, sermos servos úteis e agir com fidelidade, lealdade, mesmo estando aqui no mundo onde nós vemos que tudo está se degradando, né? O caráter humano hoje já não é mais o mesmo caráter, né, que nós víamos antigamente. Já a palavra do ser humano já não é mais só uma. A palavra do ser humano já muda muito. Hoje é um sim, daqui a 2 horas já é mais ou menos, 3 horas já é um não. Então a palavra muda muito, né? A ética do ser humano já não é a mesma hoje. Então, que nós venhamos pegar desses traços de Mardoqueu e aplicar em nossas vidas, para que nós venhamos ser agraciados por Deus e, de vez em quando precisarmos, no tempo oportuno, a provisão dele chegar para nós também. Amém? Então, passando aqui para o tópico 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Amã vai ser chamado agora para honrar a Mardoqueu. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido, né? E responderam para ele: coisa nenhuma, nada, né? A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. E responderam para ele que era o Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Então, né, o rei Assuero passou a noite em claro, não conseguiu dormir, e pediu para que fosse lido para ele, né, as crônicas. Foi lido justamente a passagem do ato de Mardoqueu, e aí ele vai perguntar: mas o que foi feito para Mardoqueu? Que honra, que recompensa foi dada para este homem? O comentarista aqui sugere que ele conhecia bem Mardoqueu. Pode ser, né, que ele conhecia bem, pelo fato de Mardoqueu estava sempre ali servindo no palácio, talvez já tinha visto, cruzado
Não tem como a gente falar disso, mas ele diz aqui que até o rei se assustou, porque Mardoqueu não recebeu nenhuma recompensa. O rei ficou até assim. Não foi dado nada para ele. Não foi recompensado por isso. Pode falar. É quando eles iam fazer as crônicas, eles chamavam o escriba. Numa dessas é possível, a Bíblia não mostra, mas é possível que Mardoqueu foi chamado, porque era o trabalho dele, ele era escriba no reino. Então, numa dessas... Pode ser também, pode ser. Né? Mas então o rei falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisa ser feito alguma coisa. E justo nesse momento, quem estava chegando para... É muito interessante que o homem estava chegando com o plano dele. O homem estava chegando com o plano dele todo desenhado. Vai ser assim, 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 assim. Vou chegar lá no rei e vou dizer, ó rei, é assim, assim, assim que eu quero. Uma palavrinha do rei mudou tudinho o plano do homem. Uma palavrinha do rei, o rei só perguntou para ele, olha, o que a gente pode fazer com um homem cuja a honra o rei se agrada? Aquilo mudou totalmente a vida do camarada. Ele já pensou tudo nele. Se é minha hora, é minha vez, é a minha hora de brilhar. Disse, agora é minha hora de brilhar. E é tudo no mesmo dia, né? O jantar vai ser no mesmo dia. A forca, os planos, é tudo no mesmo dia, né? É tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Não deu nem tempo dele desfazer nada. Não deu tempo dele desfazer nada. Então, somente essa palavrinha do rei mudou todinho o pensamento, os planos dele para aquele dia. Né? O plano dele, a agenda dele já estava fixada. O que eu vou fazer no dia de amanhã? Amanhã eu vou levar o plano de enforcar o Mardoqueu, vai chegar lá, ele vai ser enforcado e de noite eu vou para o banquete. Era esse o plano. O plano era esse. Mas quando o rei fez essa pergunta para ele, mudou tudinho os planos do dia. O plano do dia mudou. Né? Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Ele esqueceu de Mardoqueu. Esqueceu. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. É um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, né, lá em Isaías, no capítulo 14, vai descrever esse quadro aqui na vida no exemplo de Lúcifer, que por esse orgulho ele tentou ser igual a Deus e ainda pensou ser mais do que ele, pensou e disse, eu vou sentar no trono dele. Né? Então, esse traço aqui é o orgulho que se tinha na vida de Amã, que dessa mesma forma ele estava com o pensamento assim. Ele via o rei e só o rei acima dele. Mas na primeira oportunidade ele tirava o rei e pegava o lugar dele. Na primeira oportunidade, eu tenho certeza absoluta que ele tirava o rei e tomava o lugar. Então, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Nós devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai nos aconselhar a ver os nossos irmãos e os outros
como superiores a nós. Isso nos leva de volta para o sentido de servir, de serviço. Nós vemos o nosso irmão como superior a nós, nós vamos automaticamente estar disposto a servir a ele, né? Servir ele, assim como Cristo veio para servir e não para ser servido. Então, nós devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. A palavra de Deus vai nos falar muito isso aqui, sobre o fato da pessoa querer ser muito orgulhoso. Provérbios vai ensinar que a soberba precede a ruína, né? E a altivez de espírito, a queda. Então, ele vai nos ensinar muito que esse negócio de muito orgulho, isso é perigoso. Isso é perigoso demais. Isso leva mesmo à ruína. Não é somente a queda, é a ruína. Não fica nada. Não fica nada, é destruída. A ruína não fica nada. Então, ele vai... e o próprio Deus tem algo contra isso. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, vai dizer que Deus ele se opõe aos orgulhosos. Deixa eu confirmar, mas eu penso que é aí mesmo. Deus ele se opõe aos orgulhosos. 1 Pedro 5, 5. Cadê? 5:5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele resiste, ele se opõe aos soberbos, aqueles que querem ser muito orgulhosos, aqueles que querem estufar muito o peito e dizer assim, eu sou, agora eu sou. Deus ele se opõe, E mais na frente, no versículo 6, vai dizer que nós devemos nos humilhar perante a potente mão de Deus, para que, no tempo oportuno, ele venha a nos exaltar. Então, é Ele que vai exaltar, não é nós que vamos nos exaltar, é Ele que exalta. É Ele que exalta, não somos nós. Ele é quem mostra, Ele que faz isso em nossas vidas, amém? Então, para começar a traçar aqui o quadro do caráter de Amã, ele tinha essa soberba, esse orgulho, ele tinha essa presunção, ele tinha essa autoconfiança. A palavra de Deus aqui, a história não nos relata o porquê que ele alcançou o status que ele estava. Não nos é dito, só nos é revelado no capítulo 3 que o rei engrandeceu a Amã. Não é dito o porquê que ele fez, o que foi que ele fez, como é que ele andava. Não é dito, mas só é dito-nos que o rei engrandeceu a Amã, né? E tem muitas pessoas que chegam a fazer de tudo para ter esse posicionamento, para ser visto como honrado. Eles estão dispostos a tudo para estar assumindo lá a cabeça, para chegar lá em cima. Não importa por cima de quem eu vou passar, não importa quem eu vou derrubar, não importa quem eu vou deixar para trás, eu quero chegar lá em cima, né? Mas o nosso dever como cristão não pode ser assim. Nós temos que pensar assim em chegar lá no céu, lá em cima com Cristo, mas é um dando a mão para o outro, é chegando junto, né? Não é chegando separado, eu vou chegar primeiro e vocês atrás, não, é chegando junto, Então, os primeiros traços aqui do caráter de Amã nos fala disso, fala que ele tinha essa presunção,
fala que ele tinha essa arrogância, esse orgulho, essa soberba de querer ter e ser honrado a todo custo. Mas aí agora nós vamos falar do devido lugar da honra. O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então foi a pergunta que o rei fez. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, que ele montasse o cavalo do rei, que ele recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública, dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O rei imediatamente acatou a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu, Ele pensava que tudo isso era para ele, mas na verdade tudo isso era para Mardoqueu, E aí isso deixou ele ainda muito mais enfurecido. Quando ele soube que era para o Mardoqueu, rapaz, eu acho que o negócio ficou feio. Eu acho que ele só não pediu mais honra porque ele já tinha um cargo muito elevado. Sim. Ele era abaixo do rei somente, não tinha outro cargo para ele ser honrado mais. Eu acho que é só por isso que ele não pediu algo mais. Mas não tinha mais o que pedir. Pois é, mas a lógica. A lógica do raciocínio. Tipo assim, ele só queria mostrar para todo mundo ali que realmente ele tinha poder. Já tinha poder. Não, ele já só tinha. que como o cara aquela arrogância toda, ele precisa ser lembrado que ele tem poder, que ele manda. Entendeu? Por isso que ele só pediu isso. Porque se ele não tivesse isso, ele tinha pedido lá em cima. É a diferença de um rei querendo honrar um homem e Deus querendo honrar um homem. Como fez com José. Quando viu que estava assim, quando Deus viu que José estava preparado para ser honrado, você vê que ele coloca ele sob um poder que não sopra a cabeça. O camarada nem tinha todo o poder desse jeito, já subia com a cabeça. Exatamente. Ô, irmão Bezerra, mas essa palavra aqui ela é chave, O inimigo seria o definidor da bênção. Cara, essa é certa, viu? Essa é muito interessante o que aconteceu aqui nessa história. A reviravolta dessa história é muito interessante. E quando a gente vê o final da história, isso parece novela. Está assistindo uma novela, o camarada é mau, o camarada faz de tudo que é errado e você parece que fica vendo a hora do camarada cair, não veja a hora de descobrir, não veja a hora do camarada, Aí parece que no final dá tudo certo, mas é algo muito interessante para nós. Quer falar? O negócio é que, na realidade, as pessoas percebem uma coisa que não é bem o que eles querem, porque muitos têm poder, mas não têm autoridade. Se você for ver, tem muitos profetas na época de Acabe. Quem tinha a maior autoridade em Israel? Acabe. Tinha o maior poder, Sim. Mas a autoridade era Elias. Todo mundo temia Elias. Muitos não temiam Acabe. Mas temia Elias. Dois planos, que o próprio cara arquitetou, A forca e todas as suas exuberâncias de morte. E o outro foi o plano de honra. Plano de honra. Na verdade, tudo aqui foi ele. Veio da mesma pessoa. Tudo foi ele que orquestrou o plano, Então, ele só não... acertou a hora que tinha que aparecer na frente do rei, O cara era tão bom que apareceu na hora certa. A hora que o rei aparece na janelinha lá e tá lá, no pátio já, Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu só queria ressaltar aqui que a obsessão de Amã é igual a obsessão de Amnon por Tamar. De Amnon. Aminon, por Tamar. Que ele ficou tão cego naquele plano demoníaco dele que a mesma coisa que aconteceu com Amã aconteceu com Aminon, que ele foi pedir conselho para pessoas erradas.
que poderiam ter evitado. Isso traz também para nós que muitas das vezes a gente não tem que tomar decisão segundo algum conselho de algumas pessoas, né? Que nem todo mundo é apto para dar conselho, porque não foi conselho bom, né? Mas você só vai saber disso se tiver com o Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. Senão Mas você vai achar que é um conselho. Mas o problema de Amã não foi, como é que eu quero dizer isso aqui? Não foi as pessoas que cercavam ele. O problema estava nele. Porque a Bíblia vai caracterizar ele como alguém perverso. O perverso Amã. Então, ele já estava com aquilo dentro dele. Já era algo do caráter dele, era perverso mesmo. Então, quando ele pede essas coisas aqui, ele só faltou pedir o trono do rei. Ele só faltou pedir: rei, senta numa cadeira aí do lado, deixa eu sentar no trono. Deixa eu sentar no trono, porque ele queria a veste do real, ele queria o cavalo do rei, ele queria a coroa do rei. Uma proclamação ainda. Ainda queria fazer a passeata no lugar do rei. Olha aí, ó. Porque aquilo era coisa do rei. A cerimônia real. Coisa real. Né? O rei que ia passar na frente, que ia passear, o rei quisesse passear de cavalo, era assim que tinha que acontecer. Ele tinha que ter uma escolta e alguém, né, proclamando: lá vai o rei. Vai o rei. Bom, ali ele dá umas moedinhas de hoje, já tava bom, já era. É um rato, mas não. Então, Irmão Bezerra, ele mas queria- a mulher dele, a Zera e os outros camaradinhos deu uma fermentada um pouquinho na cabeça do homem. Porque ele já tá. Não, você decretou a sentença. É. A mulher já decretou a sentença. Ele falou: meu filho, se você mexeu com os hebreus lá, Já é. realmente, Não, mas meu filho, você já decretou a sua sentença. mas interessante é que eles vão aconselhar, em primeiro momento, a forca. E quando o camarada fez Eles apoiaram, né? apoiaram. E quando ele fez o que ele fez, que ele chegou lá e contou tudo, aí parece que Meu filho, você a tá casa tá caiu sozinho mesmo. Agora te vira. todo mundo. Morreu todo mundo. Sim, Morreu sim. todo mundo, né? Agora te vira, meu irmão. Tu foi mexer com a pessoa errada. Não, eu avisei ele. Eu avisei ele, mas morreu. Agora com te certeza. vira, tu parece que tu mexeu com a pessoa errada. Né? Então é muito interessante o desfecho dessa intriga, dessa história. Então, olha, nós devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Né? Contudo, é preciso considerar sempre que honrar não se exige, se recebe com humildade. Então, mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Né? Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. E então termina isso aqui com Mardoqueu sendo honrado, mas o que é muito interessante para nós é que terminou o momento da honra de Mardoqueu, tá bom, voltou para o mesmo lugar. Ele voltou para o mesmo lugar. Aonde ele estava, ele voltou para lá. Aquilo não subiu para a cabeça, aquilo não parece que não mexeu com ele. É claro que quando nós vamos avançar na história, essa honra vai voltar para Mardoqueu. Essa honra de tudo isso aqui que foi dito, isso aqui parece que foi uma profecia para ele. Porque ele realmente vai assumir o segundo lugar nesse trono, nesse reino aqui. Ele realmente lá na frente vai assumir o segundo lugar, essa posição. Mas antes dela vir, assim, ele não ficou
perturbado com aquilo, não subiu para a cabeça, ele voltou lá para o posto dele, continuou fazendo ali a missão dele. Então, nós devemos aqui considerar, o comentarista nos chama a atenção para considerar que a honra deve ser dada a quem é merecida. Né? As pessoas que merecem honra, dê a honra. Dê a honra. Aqueles que estão se esforçando, o apóstolo Paulo, se não me engano, o apóstolo Pedro, que vai dizer que nós devemos honrar, principalmente aqueles que estão trabalhando em nosso favor, nossos pastores que estão se esforçando, para nós devemos honrar a eles. É Paulo que fala, então, né? Nós devemos honrar aqueles que estão que estão trabalhando, né, entre vós. Exatamente, entre vós, E é tão interessante esse versículo que, se você for ver mesmo o que está dizendo, é que assim, você tem que honrar, a pessoa não tem cargo nenhum, ela só está trabalhando entre vós. Você tem que reconhecer essas pessoas que estão trabalhando entre vós. Começo. Aí depois ele vai falar assim, ó, você tem que reconhecer da honra os que presidem sobre vós. Então o começo, o princípio, você reconhece os que estão trabalhando ali. Então quer dizer, todo mundo pode trabalhar, mas eu tenho que reconhecer você me reconhece, assim, tudo, tá vendo? Aí depois nós temos que honrar os que estão presidindo sobre nós. Exatamente. Então isso é algo a levar em conta. E nós também precisamos aprender a ser honrado também. Porque isso é algo que a gente fala pouco. Né? Quando a gente recebe uma honra, qual é a nossa atitude? Né? Eu não mereço. Qual é a nossa atitude, né? Quando a gente recebe a honra, né? Será que aquilo sobe direto para a cabeça e agora eu comecei agora eu estou sendo bem visto, agora eu comecei a ser... Agora eu estou com cetro, agora eu estou com cajado. Fica com amnésia, né? Você sabe com quem você está falando? Você pergunta, você não lembra quem você é, não? Exatamente. Então, amnésia. Desse mesmo modo que nós devemos honrar, mas nós também precisamos aprender quando a honra chega para a gente. Né? Guardar os pés no chão, não deixar subir aquilo para a cabeça, porque quem tem que honrar, quem exalta é Deus. É a verdade. Quem exalta é Deus. E se eu tiver com o coração orgulhoso, num instantezinho ele me abate, eu caio de volta. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Passando aqui para o tópico 3, a síndrome de imperador. Meu Deus. A síndrome de imperador. Agora nós vamos falar aqui do caráter de Amã, os traços do caráter de Amã que são muito perigosos. Muito perigosos. E então, nos diz aqui a soberba de Amã. A soberba de Amã. Então, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Mas o que é essa síndrome de imperador? Os irmãos sabem o que é a síndrome de imperador? Vamos lá. Fazer os irmãos trabalhar. Ser egocêntrico. Oi? Sim, isso também. Altivez. Querer aquilo que não é seu. Exato. Na verdade, eu acho que ele queria um lugar mesmo do rei. Ele queria estar no lugar dele. Na verdade, a síndrome... Pode falar. Ele não aceitava ninguém igual ele. Se igualar a ele. Também isso. Uma pessoa que exige tudo que quer.
É dentro de casa, né? É os filhos que exigem, entre você. É isso aí, é isso aí. Se julga melhor do que todos. É isso aí. Então, irmão, a síndrome de imperador é um comportamento abusivo, aonde a pessoa vai exigir tudo que ela quer. A pessoa vai exigir tudo o que todas as coisas só tem que ser voltada para ela, egocentrismo. Ela tem que comandar, né? Ela tem que ditar as regras. É só a ideia dela que vale, é só o que ela quer fazer, né? Todo mundo só pode fazer o que eu quero fazer. Sou eu, né? Então, esse comportamento, irmãos, nós vemos muito no dia de hoje. O tal do antropocentrismo, né? Tudo voltado para o homem, tudo voltado para eu, né? Tem que ser para mim, tem que ser feito só por mim, tem que fazer da minha forma, tem que ser do meu jeito. Então, esse comportamento abusivo nós vemos na vida de Amã. Só tinha que ser para ele, a glória tinha que ser para ele, tudo tinha que ser feito por ele. Então, ele queria tudo para ele. Então, e esse comportamento, irmão, o comentarista vai aqui definir esse comportamento como um problema que começa não adulto, começa quando criança. Esse comportamento começa muitas das vezes dentro de casa, com filhos que são que já começa atiçando isso. Eu quero aquele sapato, eu quero aquela roupa, eu quero isso aqui, eu quero isso ali. Então, aqueles comportamentos pirracentos de menino. Oi? Geralmente a gente os pais vão deixando, e geralmente isso acontece com os... Como é? Tão bonitinho, gostado de pé. Exatamente isso aí, ó. Exatamente isso aí, né? Aí, os adultos, a gente fica relativizando isso. Não, mas deixa o menino, é criança, não sabe ainda, não sabe. Então, isso são comportamentos da síndrome do imperador, né? Que é ele que... E depois, quando vai crescendo, isso vai evoluindo. E quando chega na fase adulta, aí vem com esses grandes problemas. Não sabe receber um não, né? Não sabe... não tem estrutura emocional, né? Não pode receber um não. Não pode, a gente não pode ser contrariado, a gente não pode pedir uma tarefa um pouco mais difícil, que aí ele desaba. Não dou conta, não sei, não posso fazer, não consigo. Uma situação difícil que tem que passar. Não consegue. Então, não tem estrutura, descontrolado, né? A pessoa fica com raiva muito rápido. Por quê? Porque não foi feita a vontade dele, aí a pessoa explode. Então, isso são comportamentos, isso são traços dessa síndrome de do imperador. Então, nos é aqui relatado que Amã sofria deste problema. E esse é um problema que nós vemos muito, que começa desde cedo e que, se não for tratado, gera um problemão quando adulto. Então, olha, atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes
A síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba, presunção. Então, em Provérbios, Salomão vai aconselhar contra isso. Ele vai dizer, corrija o menino, porque quando mais tarde tu não vai passar vergonha. Corrige ele, e depois ele não vai se afastar do caminho. Então, oi? Tira a loucura do coração da criança, né? Então, ele vai aconselhar muito sobre isso e... Pode falar, meu pai. Isso aí para nós somos pais é tão sério que já tem estudos provando que tem adolescentes cometendo suicídio porque o pai fala, não, vai ficar um dia sem celular. Eu quero ir em tal lugar. Não, não vai. Eu quero isso, não vou te dar. É verdade. Tem adolescentes cometendo suicídio por conta disso, porque não sabe ouvir não. É verdade. Só ouve sim, o dia que ouve um não. Tem um vídeo na internet que o menino quebrou a casa da mãe todinha porque a mãe tirou o celular dele. Atirou e saiu, ele quebrou tudo que tinha dentro da casa. Certeza que a mãe ficou com a boca aberta. Em Portugal, no Catujal, teve um neto que matou o avô porque o avô dava dinheiro para ele comprar droga. O dia que ele falou que não ia dar, ele matou o avô de paulada, no Catujal, perto da igreja. Matou o avô. Então, isso é pra gente ver que isso é um caso muito sério. Isso é um caso verdadeiramente muito sério e que precisa ser tratado. Precisa ser tratado o quanto antes para não crescer com esse problema. Não crescer sendo adultos mimados que não podem ser contrariados, que não vão ter estrutura emocional. E aí, enquanto isso está acontecendo dentro de casa, ainda é uma coisa, só que você se esquece que você está criando um filho para dar problema. Vai dar problema para a igreja. Isso, sociedade. Quando ele vai para a sociedade, aí é que o problema ele triplica, né? Porque aí uma pessoa que não sabe ouvir não, que não sabe obedecer uma diretriz, se não obedece dentro de casa, muito menos lá fora. Que tipo de cidadão vai ser esse? Aí a gente vê o tipo de pessoas que estão aí hoje na sociedade. Isso é muito verdade, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Por isso que Salomão já descrevia ali, dizia que se bater com a vara, ele não vai morrer. Ele não vai morrer por isso. Manda pra roça, manda trabalhar também. Ele não vai morrer por isso. Tira loucura também. Aí a gente traz para os nossos dias atuais, isso é em todas as culturas, isso é em todos os povos, isso funciona em todos os lugares. E aqui na França, os pais, principalmente os africanos, para eles conseguirem, muitas das vezes, ter o domínio das crianças,